Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Minhocário da Família. Eu sou Henrique Azevedo e a partir de hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos mostrando para vocês como fazer a vermicompostagem na residência de cada um de vocês. Nós vamos fazer a compostagem caseira utilizando as minhocas como principais atuantes nesse processo da compostagem. Nós vamos ver que é possível nós destinarmos os nossos resíduos orgânicos que nós produzimos em casa de forma adequada. Então, ao invés de nós colocarmos naquele saquinho plástico e destinarmos lá para a coleta de lixo que passa nas cidades, nós vamos adotar a partir de agora uma metodologia, um método muito simples, muito prático, para que esse lixo, ao invés de ir para o lixão, para os aterros sanitários, as minhocas possam transformá-lo num rico adubo que é o humus de minhoca. Então, fique conosco que nós iremos, a partir de hoje, lançarmos uma série de vídeos explicativos. E para iniciar essa nossa série de vídeos, eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos aqui em nossa residência. Nós temos um baldinho desse com tampa. É muito importante nós termos tampa nos baldinhos para evitar que moscas, outros insetos possam adentrar. Então nós temos que fazer primeiro a coleta dos nossos resíduos orgânicos. Nós temos que fazer a separação. Então é importante que nós destinemos para este local, para este baldinho, somente o alimento das minhocas, que a partir de agora eu gosto de adotar uma nova terminologia e ao invés de dizer que nós vamos colocar o nosso lixo aqui, nós vamos colocar a comida das nossas minhocas. E o que nós iremos colocar neste baldinho, no baldinho que vocês irão separar na casa de vocês? Resíduos orgânicos, tais como cascas de fruta, verduras, casca de ovo, podem ser frutas que estragaram, perderam. O ideal é que nós tenhamos um consumo consciente, não deixemos que isso aconteça, mas aquelas frutas que nós não consumimos as cascas, nós destinamos para cá, casca de ovo, erva de tereré, erva de chimarrão, borra de café, o filtro de café pode ser utilizado, aqueles saquinhos de chá também podem ser colocados aqui. Então a gente coloca aqui eu vou ver se a câmera consegue pegar. Nós temos aqui erva de tereré por cima, casca de ovo, filtro com a borra de café, algumas frutas. Então a gente coloca esses resíduos neste local e aí nós vamos iniciar o abastecimento do nosso minhocário. Como que funciona o minhocário doméstico? O minhocário doméstico a gente pode fazer ele de várias formas. Através de caixas, nós temos umas aqui de amostras, essas aqui são caixas com 15 litros cada uma. A gente pode utilizar baldes plásticos recicláveis, baldes que a gente encontra que vem tintas, manteiga, o pessoal que mexe com panificação. Então nós vamos, de uma forma geral, nesse primeiro momento, dar uma explicação muito genérica de como que vai funcionar esse processo. Então nós vamos pegar esse material do lixo orgânico que nós separamos e nós vamos colocar dentro de uma das caixas do compartimento do nosso minhocário que nós estamos iniciando. E nós vamos completar ele, cobrir na verdade aquela porção de lixo orgânico, de resíduo orgânico, de comida de minhocas, nós vamos cobrir com matéria seca. E qual que é essa matéria seca que a gente pode utilizar? Nós podemos utilizar serragem de boa qualidade, que nós tenhamos ciência da procedência dela. Nós não podemos utilizar aquelas serragens que contenham tintas, verniz, algum produto químico, algum produto tóxico que foi colocado ali na madeira, depois serrado, que se a gente fizer isso, nós vamos comprometer o nosso minhocário que nós estamos iniciando. Além de serragem, se eu não encontro serragem, poda
de grama. Poda de grama é um excelente material para nós utilizarmos em nossos minhocários. Quando fizermos a poda da grama, do jardim, do condomínio, nós podemos colocar isso num saco, deixar secar bem e isso a gente utilizar como um material seco. Folhas de árvores também, a gente pode fazer a varredura de folhas de árvores e utilizar. Então nós vamos fazer o abastecimento do nosso minhocário. Nós vamos fazer o abastecimento do nosso minhocário até ele completar. Nós vamos colocar o lixo orgânico de um lado e cobrir com matéria seca. No outro abastecimento, eu gosto de recomendar que nós não façamos abastecimentos todos os dias. Por quê? Porque esse processo de compostagem, de decomposição do alimento, ele tem uma temperatura que ele vai se elevando, ele atinge uma temperatura muito alta e as minhocas não suportam essa temperatura. As minhocas californianas, que são as minhocas mais adequadas para esse processo de vermicompostagem em nossas residências, elas têm uma preferência de temperatura de 25 até 30 graus ali. E nesse processo de decomposição de alimento, essa temperatura vai chegar ali a 50, 60, talvez até a 70 graus. Então, se nós enchermos essa caixa toda aqui com material seco e com material úmido, que é o nosso alimento, nosso resíduo orgânico e material seco, se nós tivermos toda essa caixa completamente abastecida num único dia, essa temperatura vai elevar muito rapidamente. Então as minhocas tendem a fugir ou a morrer. Então são duas opções que nós podemos fazer para não comprometer o nosso minhocário. Primeiro, fazer o abastecimento de forma periódica, de forma espaçada. Então nós colocamos em um lado da caixa o alimento, o resíduo orgânico e cobrimos com a matéria seca. No outro abastecimento, que nós vamos fazer dali a 3 dias mais ou menos, é uma sugestão, a gente coloca o abastecimento, o material do outro lado e cobre com matéria seca. E assim nós vamos alternando a posição de abastecimento dentro da nossa composteira. A composteira ela pode ser de vários tamanhos, conforme nós falamos. Essa aqui é de 15 litros, tem de 20, 30, 40, 60, 80 litros. O ideal é que a nossa altura aqui não seja uma altura que extrapole 40 centímetros. Porque a minhoca californiana, ela é uma minhoca que ela trabalha mais na superfície, ela não gosta de muita profundidade. Então, quando a gente usa um compartimento muito profundo, a parte de baixo tende a ficar sem consumir. Então, nós vamos fazer esse abastecimento de forma espaçada, evitando assim, então, o aquecimento geral do nosso minhocário. Uma outra técnica que nós podemos realizar é fazer o enchimento de uma caixa completa e fazer a preparação desse substrato. O que significa? Que nós vamos encher de resíduo orgânico, encher de matéria seca até a tampa e vamos deixar essa temperatura elevar e a partir do momento que ela passa dessa fase de altas temperaturas e começa a decair, quando ela começar a estabilizar, é o momento em que nós colocaremos as minhocas ali. Então isso vai depender da quantidade de resíduo que nós estamos produzindo em nossas casas, do espaço que nós temos disponível para poder realizar essa preparação, para realizar esse armazenamento desse resíduo orgânico. O nosso lixo orgânico, nosso resíduo, nosso alimento de minhoca, nós podemos colocar em saquinho, dependendo se for cascas de fruta, tem um consumo de cascas, um consumo de banana, por exemplo, tem muita casca de banana, podemos até congelar. Casca de melancia também podemos cortar em frações menores, colocar no congelador e guardar para depois nós fazermos o abastecimento das nossas composteiras. É importante salientar que quando nós formos abastecer, tira do congelador com um pouco de antecedência,
deixa aquele alimento descongelar e quando ele estiver em temperatura ambiente, a gente coloca para as minhocas. Então, sobre isso que a partir de hoje nós iremos falar. Então, nós iremos abordar vídeos, abordar técnicas, dicas para que nós possamos dar uma destinação correta do nosso lixo orgânico. Algumas estatísticas dizem que nós produzimos 1 quilo de lixo por pessoa por dia. Então, cada pessoa produz 1 quilo de lixo por dia. E metade disso são resíduos orgânicos que poderiam ser destinados à compostagem, por exemplo, para que nós fechemos o ciclo. Ao invés desse lixo ir para o lixão, para o aterro sanitário, as minhocas vão produzir o humus e ele vai voltar para o solo. Então nós podemos incorporar em nosso jardim, em nossos vasos, realizarmos hortas, plantios, e aí nós damos uma destinação correta, sem falar de outra parte desses resíduos de 1 quilo que nós produzimos, que nós podemos reciclar. Então fique conosco no nosso site, no nosso canal Minhocário da Família, e nós traremos dicas, sugestões para realizarmos essa atividade da vermicompostagem, da compostagem doméstica com a utilização das minhocas vermelhas da Califórnia. Até logo!